Muito bem, esse é o Universo do Seguro. A gente já está aqui valendo, né? Estamos aqui com o nosso canal do YouTube sempre bem recheado, né? De bons conteúdos e grandes convidados. Estou super bem acompanhado hoje de feras aqui do nosso mercado, né? Não apenas de seguros aí, mas de serviços também, que é muito importante. Afinal, né? Todo mundo quer saber mais da Habilitar-me hoje, que é a nossa convidada do Universo do Seguro. Vou começar a apresentar aqui, aliás, eles é que vão se apresentar, nada melhor do que eles mesmos, para contarem um pouquinho da sua trajetória no mercado e o que veio a fazer a criação, né? Aliás, o que veio a transcorrer para a criação aí da Habilitar-me. Começando pelo Paulo Moraes. Paulo, bem-vindo aqui ao Universo do Seguro, tudo bom? Olá, William, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, apresentando nossa empresa. Eu sou oriundo da área de tecnologia, já trabalho com tecnologia há algumas décadas, né? E junto com Varley, em 2017, a gente fundou uma empresa, a Zapay, também com outros colegas. Nós somos fundadores de uma startup que fazia parte de pagamentos de débitos veiculares. Trabalhamos bastante como startup, né? Sempre um trabalho assim bem puxado, bem corrido, um pouco atabalhoado até bem no início. E recentemente essa empresa foi vendida para o Sem Parar, um grupo americano chamado Corpay. E de lá a gente já tinha saído da operação em 2021 para 2022, tanto eu como ele. Continuamos acionistas, mas saímos da operação. E no finalzinho de 23, a gente, sentando, a gente sempre ficou, nós ficamos muito amigos, e a gente sentou e falou, Paulo, vamos pensar em alguma outra coisa, e surgiu a ideia de a gente, no ramo de trânsito, de veículo, de condutores, a gente tentar resolver uma outra coisa que a Zapay não resolvia, que é a parte de condutores de veículos. São as dores que o condutor de veículo tem. Então a gente começou a estudar isso, e logo veio de cara multas, suspensões, cassação, que é um problema terrível para o condutor brasileiro. E como todos nós aqui temos carro, conduzimos carros, a gente sabe como é que as cidades hoje é, se esmeram em colocar novos radares, novas técnicas de verificação e multa. É quase um processo de arrecadação e não um processo de fiscalização, vamos falar assim. E aí a gente começou a trabalhar e montamos a empresa. Primeiro a gente validou a empresa com a venda do serviço direto com o consumidor, só para a gente validar os processos, né? Mas sempre focado em criar um produto para venda por parceiros, né? Que foi onde a Zapeis se destacou a partir de 2019, 20 e 21. E a gente fez o mesmo modelo e hoje a gente está já com alguns projetos em andamento, alguns mais próximos de ser concluídos, onde a gente coloca o nosso produto à venda em parceiros. E um dos principais parceiros que a gente tem é do ramo de seguros, né? Onde a gente coloca o nosso serviço associado à venda do seguro do veículo, vamos chamar assim, por exemplo. E é isso, né? Eu acho que já dei uma introduçãozinha assim. Segue aí, Varley. Maravilha, é isso mesmo, né? O Paulo já deu uma abertura, né? Falando sobre habilitar-me. Outro convidado aqui do nosso programa, o nosso programa hoje, o Universo do Seguro aqui, tantos programas ao vivo, já que eu estou quase trocando o nome do programa, não dá, né? É por isso que eu convido você a acessar aí tvuniverso.com.br, acompanhe a nossa programação, é o primeiro sinal de streaming do mercado de seguros 24 horas, com bate-papos como esse, né? E olha, eu quero agradecer a minha amiga Karen Soares, que tornou possível esse encontro, e ela é tão boa assessora de imprensa, né, de comunicação. Olha a paleta de cores desse vídeo, pessoal, tá todo mundo alinhado, todo mundo aqui verde, branco, ó. Os tons estão bem parecidos aqui. É isso, Gustavo Zobaran. A imagem importa também na hora de passar a mensagem, né? Perfeito, William. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar aqui presente no universo do seguro mais uma vez. Agradecer a Karen aí também, aproveitando. E, cara, o objetivo aqui eu estou muito mais como um coadjuvante, né? Eu estou atuando nos bastidores, o William, apresentando aí a solução da Habilitar-me para o nosso mercado segurador, né? Então, a gente havia
conversado, eu, Varley, Paulo, e que é uma solução que tem tudo a ver com o nosso mercado. E então a gente fez essa parceria. Eu atualmente estou como conselheiro e advisor, né, da Habilitar-me, mas nesse sentido com um chapéu de pegar essa solução, traduzir para o nosso mercado segurador, né, que ele não é um seguro, tem muito mais a ver com uma assistência, e fazer a ponte, fazer a apresentação dessa solução para seguradoras, para grandes grupos, enfim. Esse é o meu chapéu aqui, junto com esse time. E não podemos esquecer do Varley também, né? Que está aqui também falando com a gente sobre a Habilitar-me. A Habilitar-me que está inovando aí, chegando cada vez mais também para facilitar o nosso mercado de seguro sempre, né, Varley? Fala um pouquinho para a gente, primeiro já dando as boas-vindas ao universo do seguro, sobre essas soluções, né? O Paulo já fez uma introdução bem completa ali, mas são muitas entregas, imagino que tem muito mais a complementar, né, Vale, sobre o que a Habilitar me faz aí no dia a dia. Boa, prazer, William. Obrigado pelo convite. Paulo comentou, falou muito bem sobre o que a gente vem fazendo, sobre um pouco da nossa história aí, que a gente começou em outra startup, e agora a gente está aqui resolvendo um problema um pouco diferente, não está olhando mais o veículo, a gente está olhando agora o condutor especificamente. Hoje na Habilitar, a gente tem esse foco para cuidar da vida do motorista, principalmente evitar que ele perca o direito de dirigir. A gente começou aqui nossa trajetória olhando inicialmente o B2C, para a gente poder validar mais rápido quais são as principais dores, e acabou encontrando essa especificamente de olhar o direito de dirigir como principal ponto ali, de a gente conseguir monitorá-lo e conseguir resolver. Começou essa venda direta aos consumidores e agora a gente está migrando para a solução do B2B, onde a gente enxerga como empresas seguradoras como os principais clientes para esse novo produto que a gente está chamando de CNH Protegida, onde é um produto que a gente até faz uma analogia ao Serasa. Imagina como se fosse o Serasa Premium, em vez de a gente monitorar o CPF, a gente monitora a CNH do cliente, e com a venda através de parceiros B2B. Então, uma seguradora faz parceria com a gente e oferece esse produto dentro da base deles. E aí, consequentemente, oferece serviço onde a gente consegue monitorar a pontuação, monitorar, indicar real infrator, conseguir identificar o SRLV, fazer recurso das multas, recurso dos processos. Em linhas gerais, uma solução completa para a gente cuidar desde o momento onde o cliente ali não tem problema nenhum com a CNH, desde quando surge algum problema, seja com a multa, seja com algum processo, ou querendo recorrer da multa, ou indicar essa multa para uma outra pessoa que não foi ele que cometeu essa infração. E até mesmo a gente oferecer serviços como baixar o SRLV ali dentro do aplicativo da seguradora ou algo do tipo. Então, realmente, a solução bem completa, única do mercado. Até então não tem nada parecido nesse momento, com integrações que já cobrem mais de 83% dos condutores do Brasil. Então a gente já tem com integrações com diversos Detrans. É isso, assim, dá uma palhinha assim, de uma forma um pouco mais resumida. Deixar para você conduzir os próximos tópicos. Porque tem muito assunto para a gente falar, claro, né? Para confirmar aqui, eu falei habilitar-me, né? O site é habilitar.me, é isso mesmo? Vale, Paulo, falei certo. É isso mesmo, é bem sugestivo. Já fala tudo ali, né? E isso envolve, claro, um brand e tudo mais, né? O roteiro é feito para ser quebrado aqui, conforme a gente vai fazendo o bate-papo, claro, né? Gustavo Zobaran fala para a gente, né? A gente fala há muito tempo já. Inclusive, estava com saudades do amigo, porque não falávamos desde o lançamento de Hackeando Modus Operandi, né? Que você lançou muito bem, com muito sucesso, em alguns lugares, inclusive, né? Tive a honra de acompanhar esse lançamento. O Universo do Seguro destacou muito bem. Mas isso tem muito a ver, né, com a mensagem que está sendo passada ali, essa integração que é necessária do mercado de seguros, cada vez mais com a demanda de serviços crescentes aí da população brasileira, e para motoristas nem se fale, né? Claro que aí na parte mais técnica vamos falar com o Paulo, com o Varley, né? Que a gente sabe que atualmente aumentaram até um pouquinho os pontos, né? Que pode se marcar na carteira, mas aí é pergunta para o decorrer da nossa conversa, é claro. Vamos focar primeiro no marketing, né, Gustavo?
porque é desmistificar, claro, assuntos ali, muitas vezes, que não são de conhecimento fácil do grande público. Então, a ideia da Habilitar-me também tem esse lado até mesmo educativo, como o Paulo falou, eu concordo com o que o Paulo falou, que às vezes a gente vê que é uma... Aí eu que estou falando, não é Habilitar-me, é o William que está falando. É uma indústria da multa, não é educativo para o motorista, né? Eu penso isso. Qual a sua visão? O marketing vem também a educar, olha, você tem direitos, você pode contar aqui com especialistas que vão te assessorar diante, né, dessa falta de informações claras, digamos assim, né? Perfeito, William, seu ponto. É uma bandeira aí que eu particularmente venho levantando aí desde a época de use, lá em 2015, né? Que e eu acho que é um desafio de todo o mercado, né, segurador, que é deixar o assunto mais leve quando a gente fala sobre seguros, né? A própria indústria, e eu sempre falei isso, né? A própria indústria sempre bateu aí anos e anos, décadas e décadas de comunicação, de marketing, sempre batendo e explorando muito a parte do medo, né? Então, o mercado segurador sempre querendo conquistar algo, mas explorando o medo. E a gente viu que isso vem mudando de um bom tempo para cá, graças ao esforço e dedicação aí dos times de marketing das seguradoras, das novas insurtechs, que enxergaram que a gente pode e deve explorar melhor a temática de seguros, não pela ótica do medo, e sim pela ótica do fique tranquilo, vá curtir, vá fazer o que você tem que fazer, que se der algum perrengue, que se der alguma coisa, você está seguro, você está tranquilo, é só ligar, é só mandar abrir o aplicativo, chamar o guincho. Então, é uma mudança muito bacana. E habilitar-me, ela vem justamente ao encontro o que eu achei muito interessante deles, né, quando a gente estava conversando no início, que tem muito a ver com o mercado segurador, a proposta de valor deles. Por isso que quando a gente conversou, eu falei, cara, isso sim, tem tudo a ver com o nosso mercado. Aí, reforçando que a minha função eu preciso apresentar essa solução para o mercado segurador, porque a gente sabe aí que o seguro mais conhecido de todos os brasileiros ainda é o seguro automotivo, né? E essa solução vem, de fato, ajudar, e vem com falando agora com essa pegada do marketing deles, vem com essa temática, com o posicionamento deles, né? Vem com esse objetivo de esclarecer, de deixar mais fácil, de facilitar, de fato, a vida do segurado. Então, acaba se confundindo um pouco com uma assistência ali, né, dentro de um pacote do mercado que existe, mas que não tem ainda. Hoje em dia, a gente não vê uma solução dessa atrelado a um seguro de carro, por exemplo, o serviço que a Habilitar-me da CNH protegida oferece. Então, falei, pô, tem uma baita oportunidade aí. Então, estamos conversando com algumas seguradoras, estamos já batendo papo com outras empresas para que coloque a solução da CNH protegida no portfólio ali na prateleira ali das assistências, das soluções que visam facilitar a vida do segurado. Então, cara, para mim é a faca e o queijo, Romeu e Julieta ali, né? O queijo e a goiabada que faltava ali para dar essa substância como uma assistência colocando o segurado no centro, William. E agora, virando a nossa roda aqui, vale, é isso mesmo, né? É que o Gustavo estava nos contando. Fala um pouquinho, vantagens, benefícios do serviço da Habilitar para seguradoras, nesse caso. É um bom ponto, esse especificamente, porque a gente vê com dois olhares, principalmente.
A gente vê um olhar como entregar esse novo serviço como benefício para os segurados. Então, hoje o segurado ali já tem um plano contratado, já tem um seguro de automóvel, vamos dizer assim, que é o movimento mais lógico. Então, já tem esse plano contratado, é um valor mensal que ele paga, e a seguradora oferece mais esse benefício dentro de um arsenal de coisas, de opções ali dentro, seja guincho, seja é, suporte com a bateria do carro ali em algum momento, e a CNH protegida também. Um outro meio que a gente enxerga também para a CNH protegida para a seguradora especificamente é agregar ainda no valor do seguro. Então, o seguro ali que cobra do cliente, vamos supor, R$ 150 por mês, ele pode incrementar um pouco a mais esse valor, porque já oferecendo um novo serviço para esse cliente. Além disso, mais informações a respeito daqueles condutores que estão dentro da base da seguradora. Então, você pode oferecer, a seguradora vai poder ter informações como o comportamento daquele condutor relacionado às infrações, à pontuação, e conseguir precificar melhor, conseguir dar um auxílio melhor para aqueles condutores. Então, são diversos pontos que a gente enxerga ali para a seguradora. Inclusive, hoje a gente estava até conversando com um provável parceiro que nos próximos dias a gente deve começar com um teste. E ele falou assim: cara, meu sonho era poder oferecer para os meus clientes um aviso que é de quando a CNH desse cliente vai vencer. Avisar com 30 dias antes, 60 dias antes, com antecedência, de que, ó, se o CNH vai vencer, procure já uma autoescola para fazer o processo de renovação. Ou procure o Detran, vamos dizer assim, que nesse primeiro momento você não precisa ir na autoescola. E eles fizeram: meu sonho é fazer isso porque você traz uma sensação para o cliente de que realmente está cuidando da vida dele, você está ajudando ele ali de alguma forma. Eu falei: não, fica tranquilo, com a gente você consegue fazer isso, a gente consegue trazer essa informação e consegue, nesse auxílio de informar, passar esse papel de concierge, né? Ele está próximo, está oferecendo um serviço de cuidado mesmo. Então, assim, são diversos assim, benefícios para a seguradora, que são alguns exemplos que eu consigo pensar logo de imediato, mas é um serviço realmente assim de bastante abrangência ali dentro do usuário. Tem coisa que a gente ainda nem pensou. De acordo com a gente vai conversando com a seguradora, a gente vai pensando em novos casos. É isso, William, e Gustavo? aí, não, então, complementando aí, já que o objetivo aqui é transformar num grande bate-papo, né, William? Então, vou abrir o microfone, vamos conversando aí. A casa é nossa aqui, viu? E justamente É isso que eu isso ia aí. falar. O microfone está liberado, pode complementar, fiquem à vontade, viu? Boa. Não, e aí, só dando um holofote aí no que o Varley comentou, que é um serviço de valor agregado, só que ele é um serviço de valor agregado diferenciado dos existentes, dos principais, ou dos mais tradicionais, né, que a gente encontra aí dentro de um pacote, dentro de um seguro de automóvel. Por quê? Só reparar um pouco no que o Varley disse. Cara, ele é um serviço que ele não é, ele é ativo. Ele é um serviço ativo. Não é, por exemplo, pô, meu carro quebrou, eu vou chamar um guincho. Beleza, eu tenho que chamar um guincho. Ou eu preciso de um chaveiro. Aí você tem que acionar alguém. Não, o serviço da CNH protegida, ele é um serviço ativo, né? Ele não então, ou seja, agrega muito valor ao seguro de automóvel, na visão do segurado. Então, ele vai enxergar valor, porque um dos grandes desafios, e eu, né, na minha trajetória de mercado segurador, a gente sempre ouve isso, você também, William, o grande desafio é, cara, como é que o segurado enxerga valor? Como é que a gente tangibiliza o valor de um seguro para o segurado, para que ele possa, primeiro, né, para que a gente possa fidelizar esse cliente com a gente, né, ainda mais agora vindo aí Open Insurance pela frente. Então, como é que a gente fideliza esse nosso cliente? E a solução da CNH protegida pode ser uma solução para ajudar neste processo, justamente porque ela é uma solução ativa. Então, aconteceu alguma coisa, a seguradora ou o segurado tendo acesso a esse serviço, ele vai estar sendo informado
cara, se teve uma multa, se a CNH tá para vencer. Então, é aquela coisa ativa, que no final do dia você acaba enxergando o valor. Se eu receber isso aqui no meu celular aqui, essa comunicação da seguradora comigo, utilizando a solução da Habilitar-me, cara, é, é prato cheio, entendeu? É Que é o que inovação pura, geralmente. né, Gustavo? É hackear É, e mesmo o assim, modus operandi, né? é isso, e até indo no contraponto, cara, é fazer o básico bem feito. Eu quero me comunicar com o meu segurado, informando para ele, falar, amigo, cuidado, a sua CNH tá para vencer. Você já foi atrás disso, já foi ver, já habilitou, já entrou lá, por exemplo, no Poupa Tempo aqui em São Paulo para poder agendar, para poder marcar, tem o exame, não tem exame, você já se esquematizou sua vida para isso? Então, é só esse reforço aí É, na fala do Vale que eu queria pontuar especificamente para o nosso mercado. o Paulo, William, e você vai é, complementar já, porque falamos de inovação, né? Estamos pois falando é. com você agora. Exatamente assim. E além de ativo, é uma solução totalmente dinâmica, como o Gustavo falou. A gente consegue, desde a outra startup que a gente fundou, a Zapay, a gente entendeu que a gente agrega muito valor aos parceiros. Todos eles hoje têm muita dificuldade de retenção de clientes, né? Então, cada vez mais eles querem agregar serviços e soluções em que a pessoa se sinta acolhida dentro da solução dos nossos parceiros. Então, quando a gente montou esse conceito de CNH protegida, a gente viu de cara que um dos principais parceiros que a gente teria seriam as seguradoras. E a gente consegue fornecer para elas, na forma de API, na forma de web service, na forma de white label, do jeito que o parceiro quiser, ou com o nosso aplicativo próprio, informações de análise da carteira do cliente deles, não só na caso de vencimento, mas, por exemplo, se ele estiver se aproximando de uma pontuação extrema, onde ele pode ganhar um processo de suspensão, a gente tem agentes de inteligência que eles ficam analisando o perfil do nosso condutor, do nosso cliente, e do cliente da seguradora, no caso, e diz para ele, falou, olha, essa multa que você acabou de tomar, você vai chegar numa posição de pontuação perigosa, então vamos recorrer com essa multa imediatamente, para poder você, pelo menos, ter mais tempo ou passar aquele ano de pontuação, né? A pontuação, no caso, ela é vinculada a 12 meses. Então, a gente tem uma série de processos baseados em inteligência artificial. Hoje, a empresa, o desenvolvimento nosso é 100% com IA e com agentes de IA. Depois, Varley conversa um pouco mais sobre isso, ele tem bem mais propriedade do Gostei, que hein? eu. Gostei, Paulo, porque nós mesmos aqui estamos sempre junto com o mercado e estudamos agentes de IA, inclusive, mas pode complementar a sua resposta, viu? Então, assim, a dinamicidade da nossa solução junto com as seguradoras, a gente consegue mostrar uma série de informações, todas ativas e dinâmicas, como o Gustavo ressaltou, em tempo real, com a vida da CNH do cliente da seguradora. Né? Então, isso para a gente é, é, é muito positivo numa relação com os parceiros. Eu acho que é o que eles buscam, soluções em que agreguem e que façam sentido no ecossistema do nosso parceiro. E a gente está, da experiência que a gente puxou da outra startup, a gente começou a empresa dessa forma. Todos os nossos desenvolvimentos são baseados em IA, com API e com vias de integração inúmeras para a gente poder apresentar nossa solução para os clientes. A gente está falando basicamente de facilitar a jornada aí desse público-alvo de vocês, até falando da experiência do consumidor, né, Gustavo? Que eu sei que você é entusiasta do tema. Perfeito, William. Isso aí encaixa perfeitamente nessa experiência mais fluida ali do segurado, né, com o produto, e reforçar aí já que a praia do próprio Paulo Valei, que é tecnologia, né? A Habilitar-me, ela tem por trás, ela é uma empresa muito forte e ancorada em tecnologia, então facilita muito essa conexão, e aí eu também
entendo muito bem a dificuldade de algumas seguradoras em relação a sistemas, em relação a como é que a gente conecta uma coisa com a outra, tal. Então, a Habilitar-me está preparada e pronta para conectar essa solução com da melhor forma e de uma forma mais rápida e segura, visando o usuário, né? Visando o segurado. Então, o pessoal aí tá super bem preparado na temática de tecnologia para fazer essas conexões com as seguradoras e fornecer isso para o usuário final, né? E também, claro, nosso público-alvo aqui, bem forte, é de corretores de seguros. 60%, eu diria, do público do universo do seguro é dos corretores, né? Então, nesse sentido, Valerie, como que as corretoras de seguros, empresas aí que monitoram também multas de frotas, junto ao seguro de transportes, porque faz toda a diferença ali na hora da precificação, né? Como que essas corretoras podem ser beneficiadas com o serviço da Habilitar-me, agregados, já embarcados ali no seu sistema, em casa, né? Tem como integrar isso, ou seja, proporcionar, claro, uma facilidade ali desse serviço para um caminhoneiro que às vezes teve uma CNH cassada, suspensa. A gente está falando ali da continuidade de uma profissão. Muitas vezes a gente sabe que uma multa pode realmente estar errada ali, especialmente quando envolve a transferência de um veículo, por exemplo. Aí a pessoa que assumiu o veículo ali enche o motorista de multa, e aí quem que vai ajudar? Habilitar-me, né, Valei? Sim, e pensando assim nesse cenário dos corretores, eles entram até como prováveis parceiros para a gente também, tal como as próprias seguradoras, seja no modelo aqui junto com a gente na CNH Protegida, esse modelo B2B aqui, ou até mesmo no modelo que a gente faz com parcerias no B2C, nesse modelo de prestação de serviço direto assim, ao consumidor. A gente já tem parceiros no setor automotivo, como despachantes mesmos, que a gente consegue adicionar serviços na carteira dessa entidade para oferecer ali para os seus clientes. Então, é um caminho também que eu enxergo que os próprios corretores poderiam acessar, habilitar, tal como uma parceria ali de mão dupla, vamos dizer assim. E complementando a fala tanto de Paulo quanto de Gustavo, a respeito do que a gente vem fazendo aqui, é, o processo aqui que a gente vem fazendo de todos esses produtos é uma coisa que a gente já vem conversando com alguns parceiros, e um parceiro destacou muito bem assim, na nossa conversa uma conversa da venda desse produto da gente, foi de que assim, é muito mais do que um serviço de monitoramento, tudo que a gente vem fazendo aqui. É uma coisa que a gente, além de monitorar, a gente também tem um acionável em cima disso. Então, a pessoa não vai ficar só recebendo a informação de que, ó, você tem um problema. Não, você tem um problema e tem a solução em conjunto. Então, aqui, o que a gente está construindo é algo, assim, sólido, tanto na via de informativa, tanto também na via de ações, né, de uma tomação, a gente vai ter um acompanhamento do início até o fim daquela problemática. E sobre essa parte de agente de IA, especificamente, respondendo ali o que o Paulo colocou, o que a gente vem construindo aqui com esses agentes é para a gente poder oferecer, não é só uma palavra bonita que a gente coloca aqui nas nossas falas, mas sim uma coisa que realmente a gente usa aqui no nosso dia a dia, para poder, de fato, oferecer um serviço de alta qualidade para os nossos clientes, 24/7, já que são serviços que tá em nuvem, tá em cloud ali, e são inteligência artificial não precisa dormir, acaba que com elas, com essas inteligências que a gente desenvolveu, que a gente consegue monitorar rapidamente e consegue trazer uma ação também quando acontece algum tipo de movimento na CNH da pessoa. Então hoje, graças a esses agentes que a gente tem aqui inserido aqui no nosso processo de trabalho, a gente conseguiu escalar muito a quantidade de clientes que a gente consegue cobrir, consegue oferecer os nossos serviços, e também consegue muito crescer também a quantidade de serviços que a gente oferece, além de crescer a quantidade de usuários, a quantidade de serviços também. Maravilha, a satisfação é fundamental também, né? Acompanhar
índices de performance, imagino, né? E o Gustavo, que gosta muito de métricas, sei disso, né, Gustavo? Faz toda a diferença realmente, né? Ali ter um bom atendimento, uma boa retaguarda, porque não adianta, por exemplo, habilitar-me divulgar os seus serviços, mas não teria ali uma estrutura para receber, às vezes, aquela quantidade, volume de pessoas. E não, vocês fizeram o contrário, né? Tem toda uma estrutura enorme aí para atender bem. Você vai poder explicar um pouquinho melhor para nós, né? Sobre isso, como é que funciona, né? Tem um time por trás? Como é que funcionam as interações com a Habilitar? Existe um time bem parrudo por trás e com muita tecnologia e para dar andamento a esse atendimento, né? Que é o que você falou. Eles se estruturaram muito bem, então não é de hoje, eles têm uma expertise muito grande quando a gente fala de usuário em volta do veículo ali, né? E aí eu acho que o Paulo ou o Varley podem explicar muito melhor do que eu essa parte das pessoas, como é que é o time, como é que é a jornada, como é que é um passo, qual é esse processo, William? Aí eu não sei se é o Paulo ou o Varley, para Vamos contar já um para o pouco, Paulo, né, Paulo? para Conta dar para a gente, essa. Paulo. É, a gente, assim, desde o início, a gente montou um time de tecnologia, claro, né, que a empresa ela é toda baseada em tecnologia, com foco em inteligência artificial e em integração com sistemas de terceiros, né? Então a gente tem um time robusto de muita gente sênior na parte de desenvolvimento e que Varley é o condutor dessa história toda, ele é o presidente da empresa, mas ele também participa da área de tecnologia. Além disso, para a gente validar o negócio, nós temos um time de vendas, onde tem uma série de consultores de trânsito, eles são especialistas em direito do trânsito, e eles são consultores para poder fechar a venda final, ou então fazer a pós-venda dos nossos clientes, né? E é claro, envolvido nisso, a gente tem um time jurídico, também com especialização em direito do trânsito, que é o pessoal que faz, no final das contas, que faz os processos administrativos junto ao Detran, seja Detran, DENIT, DR, PRF, os processos de multa, suspensão e cassação do CNH. A gente tem um agente de inteligência artificial, que foi o primeiro que a gente desenvolveu, que ele faz a geração das peças de defesa. Então, assim, em cima do que aconteceu, da multa ou então do processo, esse agente estuda o caso, e em cima de jurisprudências que cada vez mais ele fica robusto, porque a gente já tem milhares de casos protocolados e julgados, cada vez mais ele entende como é que ele deve proceder para cada multa. A gente hoje tem um índice de efetividade de acima de 90%, apesar de que a gente tem ainda muita coisa em julgamento, talvez esse índice caia um pouco, mas hoje a gente tem acima de 90% de efetividade nos nossos recursos de multa, suspensão e cassação. Lembrando que a gente só faz recurso, por enquanto, de multas autossuspensivas, que eu não sei se você sabe do que se trata, ele tem um conjunto de multa que, se você tomar uma delas, você perde a carteira por 4 ou 12 meses, dependendo da multa. Entre elas, alcoolemia, velocidade acima de 50% da via, ou andar sem capacete. Todas essas, se você tomar uma, você perde a carteira. Então, a gente foca nessas multas e foca nos processos de suspensão. Então, a gente basicamente tem um time comercial, tem um time de tecnologia e tem um time jurídico, né? O time jurídico hoje, ele trabalha em cima de revisão de peças, né? Como a gente protocola muita coisa ao longo do mês, eles trabalham na parte de amostragem e enriquecendo o modelo de inteligência artificial que gera essas peças de recurso, né? Recursais. E é basicamente isso. Vale, complementa aí alguma coisa. É isso, passando para o Vale, né? Já vamos falar um pouquinho, né, Vale? Se o pessoal falou tudo certinho, se faltou algum detalhe, né? Você, como o presidente aí da operação da Habilitar-me, mas falando também com as seguradoras, né? Temos um bom público de corretores de seguros, mas também o ecossistema, né?
os executivos das seguradoras acompanham muito aqui o universo do seguro. Então, falando para as seguradoras, como que esse serviço ele agrega para as companhias de seguros, para detalhar, por exemplo, a opção do segurado de ter essa consultoria junto ali já, né, agregado, por exemplo, aos serviços de assistência ali na apólice do seguro alto. E eu vou fazer um parêntese aqui, agradecer a Porto, todo cuidado é Porto, patrocinadora oficial do Universo do Seguro, mantendo nosso podcast, nossas ações aí no ar, né? Agradecendo não só a Porto, a todo o conjunto aí de parceiros que possibilita, claro, que a gente esteja aí entregando a TV Universo e tantos outros formatos diferenciados, como as nossas entrevistas aqui, né? Conectando, né? Tá cada um em um canto do país aqui, mas nós estamos cada vez mais juntos, Varley. Conta pra gente, para seguradoras, as vantagens de ter aí parceria com a Habilitar-me. Acho que a principal vantagem com a Habilitar-me aqui nesse momento é oferecer um serviço único que não existe no mercado até então. Uma solução onde você consegue agregar todas as informações do condutor, de forma via, como o Paulo comentou ali, a gente tem 3 formas hoje a gente consegue colocar isso dentro do ambiente da seguradora, seja via API, seja via white label, seja via uma integração, que a gente está chamando de off integration, que seria só uma troca de informações entre a gente aqui, sem ter que envolver aplicativo ou algo do tipo. E dessa forma, após essa conexão, a seguradora vai estar com uma quantidade de dados para oferecer para esse cliente ali dentro do ambiente dele, de uma forma estruturada, obviamente, onde esse cliente vai poder consultar dentro do aplicativo da própria seguradora a pontuação dele, que muitas das vezes, pontuação da CNH, que muitas das vezes hoje você tem que entrar no site do Detran, você não consegue acessar via CNH digital, que o aplicativo hoje está difundido para a maioria das pessoas já tem acesso hoje, usa até como documento oficial aqui no Brasil, mas tem que acessar dentro do site do Detran, então os Detrans que não tem um sistema tão agradável assim de chegar nessa informação, ou não está tão atualizado assim, então a gente consegue entregar essa informação de forma rápida e fácil. Além disso, a gente consegue entregar ali dentro do aplicativo do aplicativo ou do ambiente dessa empresa seguradora recurso como indicação do real infrator. O condutor pode baixar o SRLV dele dentro do aplicativo, então imaginem a Porto Seguro oferecendo para os clientes dela, dentro do próprio aplicativo da Porto Seguro, eu baixar o documento do meu veículo mais recente, depois de já ter pago ali. Então é um benefício ali que pode soar simples, mas a gente vem conversando com muita gente no mercado, com as pessoas e com outras empresas, dizendo assim que é uma dificuldade absurda hoje você conseguir pegar o SRLV, é todo um processo meio burocrático. E tem empresas até que cobram isso, né? E olha que é um documento hoje em dia que é digital, não tem nem impressão mais do documento em si. Além disso, esse processo de recurso das multas, o recurso do processo de suspensão e cassação, no final das contas, vai oferecer ali a seguradora vai poder oferecer para os clientes dela uma solução onde garante para o segurado a tranquilidade, garantir que ele vai ter o direito de dirigir dele preservado. Vai ser um serviço hoje que complementa muito os serviços da seguradora, porque ele dentro do seguro do veículo tem um motorista, e aí com esse serviço você vai estar suprindo a necessidade desse condutor, e não só do veículo em si. Então você fecha ali esse universo ali dessas duas entidades, vamos dizer assim. Fazendo um paralelo aí, né? Estamos aqui no Universo do Seguro recebendo hoje o time da Habilitar-me. O tempo voa, né? Passa muito rápido, já estamos aí quase 40 minutinhos falando. E olha, ficou gostinho de quero mais ainda, porque realmente são muitos contextos ali relacionados ao tema, quando envolve problemas da CNH, né? Existem já seguradoras olhando para esse público, fazendo seguros para a CNH e não para o casco do veículo, é uma tendência, dado que tem mudado, né, as preferências de mobilidade urbana e tudo mais. Mas, né, como o tempo passou, o pessoal está aí aproveitando sexta-feira, né, absorveu já bastante conteúdo da Habilitar-me, que vai voltar mais vezes aqui no Universo do Seguro, com certeza, o microfone sempre aberto, né? Vamos para as considerações finais, começando pelo Gustavo Zubaran.
obrigado por retornar aqui ao Universo do Seguro, já é de casa também, né, Gustavo? Boa, William. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa. Você sabe que eu sou um admirador, um fã, hein, daí do seu trabalho. Parabéns. O mercado segurador ganha com a sua presença, né, com o seu esforço, com o seu suor aí em prol do mercado segurador como um todo. E agradecer à audiência, dizer que a solução do time da Habilitar é uma solução muito bacana, que agrega valor de fato, senão eu não estaria colocando ali a minha digital junto ali com eles, né? Mas aqui é deixar mesmo o agradecimento ao universo do seguro. Que legal, obrigado, Gustavo. Eu concordo com você aqui no Universo do Seguro também. Tudo tem um filtro, né? Eu tenho uma regra assim que eu, né, como CEO do Universo do Seguro, eu que avalio o que entra, o que não entra. Então eu sempre falo, olha, a nossa regra é acreditamos ou não nisso, né? Esse produto é bom ou não é? E esse é o caso, com certeza, é por isso que estamos aqui, né, no podcast Universo do Seguro, que também recebeu o Paulo Moraes. Paulo, obrigado pela presença, viu? A gente sabe que a agenda é corrida, ainda mais já quase finalzinho de semana ali, né? Todo mundo ali acompanhando o Universo do Seguro e já pensando, claro, nos dias merecidos de descanso, mas prestaram atenção no nosso bate-papo, com certeza disponível on demand no canal Universo do Seguro ou também no streaming tvuniverso.com.br. Volte mais vezes, viu, Paulo? Tá ok, William. Eu queria agradecer a você, dar os parabéns pelo seu trabalho, pela divulgação das informações relativas a esse universo do seguro, que é o nome da sua empresa, especificamente. E agradecer e parabenizá-lo por você dar esse espaço e oportunidades para empresas como a nossa, que tem aí um foco de parceria e de negócios seguradoras no Brasil. Né? Então, muito obrigado. A gente é que agradece, né, Paulo? Obrigado pela presença aí. Quem também está com a gente, né, é o Valei. Valei, sempre volte aqui também no Universo do Seguro, viu? Sempre bem-vindo. O microfone é liberado para habilitar-me. Eu vou reforçar o agradecimento para Karen Soares, que é a assessora de imprensa aí da Habilitar-me, também nossa parceira já há muitos anos, né? Volte mais vezes, Vale. William, obrigado pelo convite, obrigado por deixar abertas as portas aí. Foi um prazer conversar com você, conhecer o seu programa aqui, o seu trabalho. Pode ter certeza que logo a gente passa aqui novamente para contar o andar dessa nossa jornada aqui agora. E sucesso, continue com esse trabalho aí, muito interessante. Que legal. E só acontece, claro, graças a especialistas como esse, que prestigiam o público do universo do seguro, que está crescendo cada vez mais. Já somos quase, hein? Quase 31 mil em todas as redes, somando o LinkedIn ali, o Instagram e o YouTube, que está subindo. Agora sim, hein? Estamos com 1.200 inscritos já, né? Especialmente após a Digital Insurance Week, que foi o que deu início aos nossos streamings mais constantes aí no YouTube, né? Então, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Ativem as notificações para ficarem por dentro, porque nós estamos publicando vídeos todos os dias falando sobre seguros. Realmente, olha, eu acho que só o Universo do Seguro tem feito isso nessa constância aí atualmente no mercado. Temos grandes colegas, claro, com certeza, mas com o streaming 24 horas, é só aqui no Universo do Seguro. Muito obrigado, meus amigos. Contem sempre conosco, viu? Bom, mais uma vez eu reforço, a porta está aberta do Universo do Seguro. Até a próxima, um bom final de semana a todos. Você que assistiu também On Demand, deixe seu comentário, né? O pessoal da Habilitar está a postos para tirar dúvidas, tem as redes sociais também, que é bem facinho, Habilitar-me, né? É tudo bem tranquilo ali, já sempre o mesmo endereço, né, Gustavo? É isso aí, pode dar um Google aí que acha facinho também. Também eu me coloco à disposição, né? Então, quem quiser, faça contato comigo e eu terei o maior prazer em fazer essa conexão. Afinal, esse é o meu chapéu, essa é a minha função. Maravilha, esse é o Universo do Seguro, cada vez mais juntos. Eu posso voltar ao vivo a qualquer momento, com mais informações aqui, porque o mercado de seguros está bem animado, né? Então a gente está aí, claro, sempre te informando em primeira mão
notícia urgente, a gente coloca no ar mesmo, rapidinho, e entrevistas boas como essa também, ainda mais, né? Então, a gente se vê aí ao longo das próximas horas. Até daqui a pouco.